Amém, irmãos? Nessa carta de Paulo, no capítulo de número 2, nós temos visto as mensagens do apóstolo Paulo sobre a vida na igreja, né? Nós já falamos de algumas classes que Paulo levantou aqui. Ele inicia falando para os homens mais velhos, depois ele fala para as mulheres mais velhas. Então, ele mantém a sua palavra acerca de casamento para as jovens casadas. E agora nós vamos entrar numa classe diferente, que segue de perto as jovens casadas, que são quem? Os jovens solteiros, né? Olha, o versículo de número 6 é o que nós vamos falar hoje. Verso 6, fala o seguinte: exorta da mesma forma aos jovens a que tenham mente sóbria, ou a que sejam prudentes. Existem algumas coisas muito interessantes nesse versículo, pelo menos duas. Obrigado, Esther. A primeira é que essa é a única classe que Paulo coloca aqui, a única, homens mais velhos, mulheres, os trabalhadores, a liderança da igreja, essa é a única classe que Paulo, ele fala apenas de uma característica, somente uma. Então o que os jovens têm que ser? Somente uma característica, eles têm que ser prudentes, têm que ser moderados. Só que, diferente das outras características, essa única característica Paulo abrange e amplia para colocar tudo. Eles têm que ser prudentes, mas em que, Paulo? Tem que ser prudente em tudo. Então, ao mesmo tempo em que só tem uma característica, também é a mais ampla de todos os outros, de todas as outras classes. Porque a prudência que Paulo pede para os jovens aqui é que eles sejam colocadas, a prudência precisa ser aplicada em todas as coisas, em toda a sua forma de viver, em toda a sua maneira de prosseguir. A segunda coisa interessante é que a palavra prudência que Paulo coloca para os jovens, nós já falamos sobre ela. É a mesma palavra que ele fala para as jovens casadas, a mesma palavra que ele fala para os homens mais velhos, e no capítulo 1 é a mesma palavra que Paulo fala para os pastores, tá? Então, essa é uma palavra, uma característica que nós já deveríamos conhecer. Ser prudente. O que é ser prudente? Só para recapitular o que eu já falei nas outras doutrinas, né? A Bíblia tem duas palavras para prudência. Uma no grego, outra no hebraico. A palavra no hebraico para prudência transmite a ideia de alguém que, antes de tomar uma decisão, ela olha para o futuro, ela pensa nas coisas que vão acontecer, e então ela toma a sua decisão baseada nisso. É o prudente construtor que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, onde, em vez de ele construir a sua casa sobre a areia, num dia ensolarado, ele constrói sobre a rocha. Por quê? Porque apesar do dia estar ensolarado, pode ser que lá na frente venha uma tempestade e derrube a casa. Então, de maneira prudente, ele se organiza e constrói a casa sobre a rocha. Então, uma pessoa prudente é alguém que pensa no futuro, que olha para frente. Essa palavra no grego do Novo Testamento já dá uma ideia de domínio próprio. É alguém que se domina nas suas paixões, nos seus pensamentos, nos seus planos, para que ele não tome decisões no calor do momento. Ele é alguém que para pensar, que se controla, que se domina diante de qualquer circunstância. Ele é alguém prudente. Você não vai esperar uma imprudência da sua parte, uma decisão sem pensar, uma palavra dita sem ele ter raciocinado primeiro, uma decisão no trabalho, uma decisão na escola, uma decisão no casamento, sem antes ele verdadeiramente ter parado para pensar. Ele se controla diante de uma discussão, diante de uma briga, ele tem domínio próprio. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que para os jovens, se vocês quiserem pegar uma única coisa na vida cristã para vocês mirar e tentar acertar, sejam isso, sejam prudentes. Essa é a palavra, inclusive, que resume todo o livro de Provérbios, né? Se você quiser resumir o livro de Provérbios, que foi escrito para os jovens, essa é a palavra, seja prudente. Agora, isso parece uma coisa chata para falar com a juventude? Parece uma coisa chata para falar com a mocidade? Você que é jovem, você queria uma direção bíblica para quê? Qual era a característica que você esperava aqui que o apóstolo Paulo iria dar para você? Você pensaria em qualquer outra virtude da vida cristã? Talvez a santidade, a pureza? Talvez o domínio com o dinheiro? Talvez um relacionamento amigável com as pessoas? Tudo isso é importante, mas não existe uma virtude mais importante para um jovem do que ele ser prudente. A prudência é o que faz o jovem fazer perguntas em relação a Deus. O maior exemplo que nós temos é Atos capítulo 2, quando a multidão escuta a mensagem do apóstolo Pedro sobre o Evangelho, e
E a multidão fala o seguinte: e agora, o que nós vamos fazer? Agora que ouvimos o Evangelho, o que nós vamos fazer? E essa é uma pergunta de alguém prudente, alguém que sabe o que está em risco, conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, e agora ele se preocupa em como agradar a Deus. Ele não vive cegamente, ele é alguém que questiona. O jovem cristão tem que ser alguém que se preocupa em como ele pode viver para Deus. Ele pergunta: será que, como é que eu devo me vestir? Será que tatuagem é pecado? Será que vale a pena andar com um grupo de amigos? E agora, o que eu escuto? Essas perguntas que o jovem geralmente faz, sendo elas licitamente com o desejo do coração de glorificar a Deus, são perguntas prudentes. Os jovens cristãos que querem viver para a glória de Deus, eles vão questionar, eles vão perguntar o que eles vão fazer na sua vida agora para agradar a Deus. O que ele faz com as amizades do trabalho, o que ele faz com as amizades da escola, o que ele faz com o linguajar, com as músicas que ele gostava de escutar no mundo, o que ele faz sobre esses temas polêmicos, sobre as questões do aborto, como ele se trata na universidade, diante das ideologias que o mundo apresenta para ele. Se ele é um cristão que quer vir para a glória de Deus, ele vai ser prudente em saber qual é a opinião de Deus. É isso que leva o coração piedoso de um cristão a perguntar o que ele vai ouvir, como ele deve se comportar, o que ele vai vestir, com quem ele deve falar, como ele deve nutrir amizades, o que acontece agora com as amizades mundanas. Ele é alguém que se preocupa com isso. Isso é prudência na prática. É um jovem que se importa com aquilo que ele quer viver. E isso é muito importante para vocês. Agora, o que nós vamos fazer? Porque esse texto de Paulo, ele exalta a prudência, mas ele é muito amplo, não é? Ele diz para vocês serem prudentes em tudo. E aí? Tudo é muita coisa. O que nós vamos fazer? Se Deus permitir, meu objetivo é aproveitar essa amplitude que Paulo está dando para o jovem cristão e a gente começar uma série pequena, na verdade, sobre como é que o jovem cristão age com prudência dentro de questões muito importantes da vida dele. Talvez o uso do dinheiro, o uso do tempo, relacionamentos, amizades. Então, a partir das outras quartas-feiras, se Deus permitir, nós vamos ver como é que um jovem cristão, ele está falando principalmente aqui de um jovem solteiro, né? Como é que ele lida sendo um cristão de uma maneira prudente, com grandes questões da vida cristã, que ele está inserido, querendo ou não, dentro desse contexto, tá? Então, se Deus permitir, nas outras semanas, nós vamos aplicar essa prudência que Paulo diz em vários outros temas que a Bíblia coloca para nós, tá? E por onde nós vamos começar? Porque Paulo aqui não nos dá um começo, mas Paulo nos dá um começo em outro lugar. Quando Paulo está tratando de certos grupos da igreja, em outra carta, e ele para falar sobre os jovens, aí ele dá um detalhe maior. Então nós vamos começar de onde Paulo começa, não aqui em Tito, porque aqui é uma carta bem direta, mas em outra carta. E aí nós vamos iniciar hoje, tá? Vamos lá para Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Vamos ver então qual é a primeira área que o jovem cristão precisa se preocupar para viver prudentemente diante do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. E quem achou pode fazer a leitura. Filhos, obedecei ao Senhor, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Olha isso. O primeiro contexto que Paulo coloca para os jovens é dentro de um contexto familiar. É o que ele faz dentro de casa, como ele se comporta no lar. Você quer saber onde é que existe a palavra prudência aqui? É só olhar o capítulo anterior. Olha aí, capítulo 5. Alguém pode fazer a leitura também? Do versículo 15 e o versículo... Do versículo 15 e do versículo 17. Até o 15 ao 17. Portanto, vejo prudentemente comandai, não como médicos, mas como sábios, semente porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja o amor. Olha isso. Paulo diz: andem prudentemente para remir o tempo. Como você vai andar prudentemente? Entenda qual é a vontade do Senhor
para você. Pare para pensar o que Deus quer de você. E aí Paulo continua dizendo o que ele quer. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito de uma maneira geral dentro da igreja. Aí Paulo vai e trata de maneiras específicas de como nós devemos viver prudentemente, sabendo a vontade do Senhor. Então ele começa falando das mulheres casadas, depois ele vai para os maridos, e agora ele chega aonde? Nos filhos. Então aqui Paulo está dizendo para vocês, jovem, e se você tiver ficado decepcionado, é uma pena, mas é aqui que a Bíblia começa falando de vocês. Essa palavra filhos que Paulo usa aqui, ele é um termo genérico que não está falando só de criancinhas, porque parece que é isso. Quando nós lemos Efésios 6, a gente imagina o quê? Paulo está falando para a criancinha obedecer o pai e a mãe. Não é. Se ele quisesse usar a palavra criancinha, ele usava. A palavra filhos que ele utiliza é genérica. Vai desde a criança, adolescente, até o jovem. E se isso não fosse suficiente, Paulo ainda cita o 5º mandamento no versículo 2. Olha o que ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Isso aqui é o 5º mandamento. Que quando você vai para o Velho Testamento, quando a Bíblia vai aplicar o 5º mandamento, ela vai aplicar, adivinha quem? Só nas criancinhas? Não. A maioria dos textos do Velho Testamento sobre honrar pai e mãe é aplicado no jovem adulto. No jovem adulto. Quer saber? Segura esse texto, vamos dar uma lida em alguns textos só para provar o que eu estou falando. Vamos para Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Lembrando, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. A partir do 21, Moisés vai aplicar na prática diversos princípios dos 10 mandamentos. Aí olha o que ele fala. Êxodo 21, versículo 15. As várias formas como ele aplica o 5º mandamento. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Versículo 17. Aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Agora vai para Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo de número 3. Isso aqui é muito mais claro ainda esse texto. Levítico 19, verso de número 3. Posso ler? Diz assim: cada homem temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele deixa muito claro. Ele está falando para o jovem adulto aqui nesse texto. Cada homem, não é criança, não é adolescente, até porque adolescente não tem esse termo, viu? Então se você é adolescente, de 12 anos para lá, a Bíblia já trata você como jovem, tá? Cada homem tem que temer quem? E esse texto é interessante porque, além de aplicar isso na vida de jovens adultos, ele coloca o nome da mãe primeiro, né? Cada homem tema a sua mãe e o seu pai. Geralmente os textos falam de pai e mãe. Aqui não. Aqui ele mostra essa igualdade, que o seu temor, a sua reverência, a sua honra é tanto para a sua mãe quanto para o seu pai. Esse aqui é um texto que se aplica principalmente a jovens adultos. Tem vários outros que são mais pesados, que falam acerca de a pena capital para filhos desobedientes, para homens e mulheres desobedientes, que moram ainda debaixo do teto dos seus pais, mas são desobedientes. Então, esse mandamento bíblico não é um mandamento só para uma criancinha. Isso aqui é um mandamento para os jovens, e mostra ainda a grande importância que Deus dá dentro de um relacionamento familiar, a ponto de que a maneira como você deve ser dentro de casa vai mostrar ou vai influenciar a maneira como você será lá na frente. Por exemplo, é muito mais que comprovado pelas pesquisas aí, pelas pesquisas sociais, que um jovem que desobedece pai e mãe, que desonra pai e mãe, que não respeita pai e mãe, é muito provável que ele vá fazer a mesma coisa com a sua futura esposa. Muito provável. Então, um rapaz que não respeita pai e mãe, pode ter certeza, se ele não respeita quem criou, quem cuidou, quem nutriu, quem está amando ele desde quando ele nasceu, ele não vai respeitar a sua esposa e o seu esposo. O jovem que dentro de casa não faz nada, que ele vive no ócio, que ele vive na preguiça, na negligência, esse jovem vai dar trabalho dentro do matrimônio, na cooperação dos deveres domésticos. Isso é mais do que comprovado. Então, dentro de casa é quem você realmente pode se revelar. Lá é onde o jovem, ele realmente mostra se ele de fato
está sendo dominado pelo Espírito, no domínio próprio que ele tem, pelo Espírito Santo, né? Na paciência, na mansidão. Isso se deixa muito mais óbvio e muito mais claro dentro do seio familiar do que lá fora. Por quê? Porque dentro de casa não tem umas consequências muito graves. Se ele desrespeita o pai, se ele negligencia a mãe, se ele grita de volta, é muito fácil ele fazer isso dentro de casa e não querer fazer lá fora no trabalho, por exemplo, né? Então, é besteira falar sobre namoro, é besteira falar sobre noivado, sobre casamento, com meninos e meninas que não respeitam os seus pais, que eles não se importam com o relacionamento dentro do lar, dentro de casa. Não adianta, essas igrejas que tentam atrair os jovens com esse tipo de tema estão perdendo o seu tempo, porque Jesus confrontou os fariseus foi na desobediência e desonra do pai e da mãe, lá em Mateus capítulo 15, quando ele diz, vocês invalidam o mandamento de Deus pela tradição de vocês, e nós vamos ver isso melhor daqui a pouco. Então, dentro de casa, para você pode ser chato, para você pode não ser tão importante assim na vida de um jovem, mas para Deus, para aquilo que Deus coloca nas Escrituras, a maneira como Ele estruturou a família, isso é muito valioso aos olhos dele. Deus, Ele se importa muito no trato que você dá ao seu pai ou à sua mãe. Então, isso fica de uma forma muito clara, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar rapidamente sobre esses dois princípios que a Bíblia coloca, talvez de uma forma que a gente nunca ouviu, não é? Mas que é muito importante, que é o princípio da obediência aos pais e também o princípio da honra aos pais, tá? Vamos voltar então para Efésios capítulo 6, o versículo 1. Paulo aqui ele nos coloca pelo menos 3 princípios sobre a obediência. Efésios capítulo 6, voltando aqui para o versículo de número 1. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 3 coisas. O primeiro é que Paulo deixa claro aqui que a obediência que um jovem cristão tem aos pais está dentro da sua devoção a Deus. Eles têm que obedecer aos pais no Senhor. Ou seja, na medida que você obedece seus pais, faz parte da sua devoção a Deus. Você está obedecendo a Deus. Colossenses 3:20, Paulo ele é mais claro lá quando ele diz: filhos, obedeçam vossos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Ou seja, faz parte do seu desejo de agradar a Deus, faz parte do seu desejo de ser espiritual, de ser cheio do Espírito Santo, você obedecer aos seus pais. Por quê? Porque esse é um mandamento que o Senhor nos deu. Isso é um respeito que você está dando à estrutura familiar que Ele colocou. Assim, basicamente, jovens que estão aqui, né? Basicamente, quando o pai de vocês e a mãe de vocês pedem, ordenam para que vocês façam alguma coisa, essa é uma oportunidade de você obedecer a Deus. Esse é o momento de você mostrar sua espiritualidade. É o momento para você ter o domínio próprio. É o momento para você realmente ser paciente, ser longânimo. É quando os seus pais ordenam que vocês façam alguma coisa. Você está obedecendo ao Senhor enquanto você obedece os seus pais. Isso, obviamente, limita também a ordem dos seus pais. Se os seus pais pedem para que você faça uma coisa que é pecaminoso, alguma coisa que é errado, né? Então é claro que você não vai obedecer. Aí você que prefere obedecer a Deus do que aos homens. Por que isso acontece? Porque no momento que seus pais, que são a autoridade de Deus sobre vocês, ordenam uma coisa que é pecado, eles devem ser desobedecidos, porque nesse momento eles estão tentando usurpar a autoridade de Deus, querendo criar mandamentos e ordens que são contrários à vontade do Senhor. Nesse momento, aí sim, vocês estão livres de obedecerem a eles. Mas até nisso existe sabedoria da parte dos jovens. Vocês têm que saber lidar com aquilo que sua mãe e seu pai falam que não é bíblico. Talvez eles não sejam cristãos. Talvez eles não gostem que você venha para o culto público. Talvez eles não gostem que você leia a sua palavra, que você leia a Bíblia. Claro que, graças a Deus, que dentro da nossa cultura, uns mais, outros menos, isso é bem mediado, não é? Mas até quando isso acontece, e você precisa desobedecer seu pai e sua mãe, você precisa fazer isso com sabedoria. Não adianta você desrespeitar a sua mãe e o seu pai com o pretexto de devoção a Deus, tá? Então, se sua mãe não quer que você venha para o culto, seu pai quer impedir você de vir para a igreja, isso não significa que para obedecer o mandamento do Senhor, você tenha que pecar de uma forma
arrogante com seus pais. Responder com arrogância, com gritaria, com ignorância, ou ignorar simplesmente o que eles estão pedindo. Aí não adianta, não dá para defender a bandeira de Cristo em meio ao pecado. O mesmo Cristo que ordena que você venha para o culto, é o mesmo Cristo que ordena que você seja manso e humilde, que você respeite e honre os seus pais. Então, até nessas questões, o jovem precisa agir com sabedoria. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o que significa obediência, que Paulo está colocando aqui. A palavra que Paulo coloca aqui para obediência, filhos, obedecei a vossos pais. A ideia dele é de alguém que está se submetendo à autoridade de alguém superior, tá? Então, o que é a obediência de um jovem para o seu pai? É você saber que dentro da estrutura familiar ele é superior a você e você se submete voluntariamente para obedecê-lo, tá? Isso significa, obviamente, que você, jovem, quando você vai obedecer o seu pai e a sua mãe, isso não significa que você só vai obedecer quando você quiser, ou quando você concordar, ou quando você gostar. A ideia de submissão é o respeito àquele que está mandando. É como no trabalho. Pode ser que seu patrão peça que você faça algo que está dentro do seu trabalho, mas você não esteja tão disposto para fazer, não esteja tão animado para chegar na hora certa, não esteja se sentindo com vontade de obedecer ao seu patrão, mas tudo faz. O que é obediência? Obediência é o reconhecimento de que ele tem autoridade para ordenar e você tem o dever de se submeter. Então, quando ela fala, a obediência é você responder mesmo quando você não quer. É você atender mesmo quando você não deseja. Tá? Outra coisa interessante, essa palavra que ele utiliza para obedecer no original, dá a ideia de um ouvido que está atento. A ideia dele é essa, é de um general que está falando, de um soldado que está atento, fala de ser solícito. A obediência que a Bíblia ensina aqui para os jovens, para nós, é uma obediência rápida, sem desculpas, sem contrapor, sem rejeitar. Isso é obediência. Quando seu pai ordena alguma coisa, sua mãe ordena alguma coisa, se você não atende rápido, já não é obediência. Se você ignora, já não é obediência. Se você se coloca contra aquilo que ele está ordenando, já não é obediência. Quer um exemplo? Imagina uma criança de 6 anos de idade, está assistindo televisão, já é 10 horas da noite. 6 anos de idade assistindo televisão, 10 horas da noite. Aí o pai manda ela fechar a televisão e ir para o quarto para dormir. Ela ignora. Aí o pai ordena de novo, fecha a televisão, vai dormir. Ele ignora, ele espera o pai gritar. Ele já aprendeu isso. Espera a mãe gritar, espera o pai gritar. Quando o pai grita, a mãe grita, ele resmunga, reclama, fecha a televisão e foi. Essa criança para você é obediente? Seja sincero, é uma criança obediente? Agora, meu amigo, o fato de você não ter 6, mas ter 16 ou 26, não muda o fato de que quando você desobedece dessa forma, isso também é uma desobediência diante de Deus. Só porque você tem 16, 26 anos, quer dizer que você pode agir como aquela criança, demorar para atender, ignorar o que está sendo pedido, rejeitar aquilo que está sendo falado. Se ele manda você ir na mercearia, se ela manda você ir na mercearia, seu pai e sua mãe, e você ignora o pedido, tendo ouvido, isso é obediência. Quando você tenta manipular o pedido dela para mandar o seu irmão, isso é obediência. Você está sendo solícito na rapidez. Só tem uma resposta que nós podemos dar quando os nossos pais, nossas mães nos ordenam fazer alguma coisa. Qual é a resposta? Obedecer. Obedecer. Sem demora, rápido, aquilo que está dentro do nosso alcance, e aí sim, sem resmungar, sem ignorar. Não espere seu pai gritar, não espere sua mãe brigar, não espere eles chegarem aqui no ápice para poder ordenar você e você obedecer. Porque enquanto você demora, você está desobedecendo. E desobedecendo quem? Desobedecendo a Deus. O fato de você ser jovem não muda o fato que você é tão filho quanto aquela criança de 6 anos. Aí já pega mais em nós, né? Poxa, agora, realmente é isso que é obediência? É. Porque para pensar por que nós não queremos obedecer. Quando a criança não quer encher as garrafas. O adolescente quando não quer resolver um problema no celular da mãe e do pai quando ela pede na hora. Do jovem que não quer ajudar dentro de casa, quando a mãe manda lavar uma louça, varrer uma casa ou ir lá fora para comprar alguma coisa. Por que nós não queremos responder na mesma hora? Porque nós amamos o nosso conforto.
porque nós queremos fazer na hora que a gente quer, porque a gente deseja manipular ou postergar a autoridade que eles têm sobre nós. Pode parar para pensar, por que você não faz na hora? Nunca você vai encontrar uma virtude. É mais fácil você encontrar pecado, negligência, rebeldia, um amor ao conforto, um desejo de manipular o que eles estão pedindo, não é isso? Então, a ideia de obediência, isso aqui a gente ensina para criança de 5, 6 anos, mas é incrível como que os jovens precisam tanto ouvir isso, porque acham que pelo fato deles estarem ficando mais velhos, pelo fato de estarem indo debaixo da casa dos seus pais, terem o seu próprio dinheiro, eles podem de alguma forma burlar os mandamentos. E você não pode burlar os mandamentos. Você deve se obedecer, se submeter à autoridade que Deus colocou sobre você. Essa é a segunda coisa. Mas aí, irmão, tem uma forma de escapar, dependendo daquilo que seu pai e sua mãe ordenam a você? Tem uma válvula de escape, né? Vamos abrir Daniel, capítulo 1. Essa válvula de escape é o que nós podemos chamar de um apelo. Quando aquilo que seu pai e sua mãe pedem pode parecer injusto para você. Talvez tenha 3, 4, 2 irmãos dentro de casa, você sempre fica com a pior parte. Talvez você ache que tem alguma coisa errada na maneira como eles mandam. O que você faz? Existe alguma forma de você lidar com essa questão? Existe. Vamos abrir Daniel capítulo 1. Eu vou lhe dar 4 passos sobre como é que você pode lidar com essas questões. Vamos ler do versículo 8 ao 14. Se alguém puder fazer a leitura, Daniel 1, 8 ao 14. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois verei no vosso rosto mais abaixo do que os outros homens da vossa idade. Assim, colhei e peguei a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, veste os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se vejo diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das filhas iguarias do rei, segundo o que amizade com os teus servos. Ele atendeu e cumprimentou 10 dias. Pronto. Aqui nós vimos Daniel lidando com essa questão quando foi ordenado pelo rei que ele se alimentasse dos manjares do rei para poder aparecer mais formoso, mais gordo, né? Mais forte. E Daniel não queria se contaminar. O que ele fez? Primeiro, ele apelou, obviamente. Ele chamou o chefe dos eunucos e ele apelou. Agora ele fez isso como? Respeitosamente. Ele não fez isso aos gritos. Ele não fez isso com arrogância. Ele não fez isso brigando, rejeitando. Ele fez com respeito. E se Daniel tem tal respeito pelo chefe dos eunucos, que era pagão, você tem que ter um respeito maior pelo seu pai e pela sua mãe. Você deve apelar, mas não no momento em que ela falar de uma forma arrogante. Você tem que agir com respeito. Se depender da situação, escute a parte dela. Não foi isso que o eunuco falou? Não, o meu problema é o seguinte: se eu liberar para vocês, e aí, se der errado, quem morre sou eu. Escute a parte dela. Escute o que ela tem para dizer sobre por que ela está mandando você e não seu irmão. Escute o que ela tem a dizer. E aí pode ser que você concorde ou não, mas aí você vai estar dando ouvido àquilo que tem sido dito. E aí você fala. Porque às vezes nós que estamos dentro de casa, nós que já gerenciamos uma casa é mais fácil. Mas quem está morando dentro de casa não sabe todo o trabalho que uma casa dá. Então quando a sua mãe manda você encher a garrafa, para você é só encher a garrafa. Para ela não. Para ela sabe o que vai acontecer se faltar água. Talvez não tenha outra pessoa para encher. Ou então outras pessoas já estão fazendo alguma coisa e você não está fazendo nada. Então ela está gerenciando toda uma casa antes de chegar em você e mandar você. Geralmente é assim. Quando você está sendo líder de uma casa, dono de uma casa, você não está prestando atenção só numa coisa que alguém está fazendo. Você pede de acordo com a visão geral que você tem. E aí você escuta. Se eu fosse resumir aqui
4 coisas para você apelar. Primeiro, obedeça imediatamente e não só depois do apelo. Dependendo do que eu falar, esteja pronto para obedecer, independente do seu apelo. Segundo, apele de uma maneira respeitosa, como eu falei. Terceiro, você tem que estar preparado para obedecer de qualquer forma. Se ela rejeitar o que você pediu, se ele rejeitar o seu pai, o que você pediu, obedeça da mesma forma. Esteja pronto para obedecer a Deus no mandamento do seu pai e da sua mãe, tá? Mesmo que aquilo que você fale seja justo aos seus olhos, se aos olhos dela não é, então faça o quê? Faça como Joabe. Quando Davi mandou Joabe contar o povo, e Joabe falou: mestre, né, Davi, rei, não é bom fazer isso. Davi disse o quê? Vai lá e faz. Joabe fez o quê? Então eu vou lá e faço. E aí o que acontece? Deus castiga. Quem? Deus castiga Davi, não castiga Joabe. Entendeu? Então ele é a autoridade, Deus vai tratar com ele como autoridade, seu pai ou sua mãe. Se ele rejeita aquilo que você apelou, aquilo que você pediu para ele, então basta fazer o quê? Obedeça da mesma forma. Seja solícito na obediência, porque você tem que glorificar a Deus, mesmo negando a sua própria vontade, tá? Mesmo que aquilo não seja bom para você, você não esteja disposto a fazer, mas você deve fazer por obediência ao Senhor. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da obediência. Amém? Em segundo lugar, o segundo princípio que Paulo apresenta é o princípio da honra. A palavra que ele utiliza para honra ali, a gente pode aplicar de 3 formas. Eu vou pegar da mais estranha, da mais difícil de alguém comentar, e depois vou falar da mais óbvia, tá? Então, o que significa honrar pai e mãe, então? Vamos abrir em Mateus capítulo 15. Agora a gente vai ver os fariseus e Cristo. Mateus 15, do versículo 1 até o versículo de número 6. Antes de nós ler, só para terminar, eu disse que era 3 princípios sobre obediência, né? O primeiro, obedeça como ao Senhor. O segundo, obedeça rapidamente, da maneira como está colocado lá. E o terceiro é porque isto é justo. Foi o que Paulo diz, essa é a razão. Por que você tem que obedecer seu pai? Porque é justo, né? Essa é a ideia que Paulo trata lá. É justo porque foi Deus que estruturou a família dessa forma. É justo porque quando você era indefeso, você não podia viver por conta própria, foi eles que gastaram tempo, investiram dinheiro, investiram cuidado, investiram amor. Então por causa disso, é justo que vocês obedeçam aqueles que fizeram tanto por vocês, tá? Agora vamos ver sobre a honra. Alguém pode ler o versículo 1 até o verso 6? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que não seguiram a tradição dos anciãos, pois não lavem as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: porque se não cumprir vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem não disser a seu pai ou a sua mãe, seja por ele que morre. Mas vou dizer: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim contrariar a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, uma das traduções da palavra honra tem a ver com valor, tá? E valor financeiro. A ideia de honra pode ser você honra alguém com valor financeiro. Tipo Provérbios capítulo 3 fala o seguinte: honra ao Senhor com as primícias da tua casa. Ou seja, oferte ao Senhor com o coração, né? É assim que você vai honrá-lo. 1 Timóteo 5, versículo 17 e 18, diz que o pastor, o presbítero, que se dedica ao ministério da palavra, que ele seja duplamente honrado. Ou seja, Paulo ele fala no versículo 18 de uma maneira financeira, dizendo que ele é digno do seu salário. E Cristo utiliza a palavra honra aqui, dentro dessa mesma questão de auxílio financeiro para os pais. Nesse texto aqui, os fariseus eles estavam cometendo um pecado. Qual era? Eles inventaram uma tradição que, se você for um fariseu, um homem devoto a Deus, então você pode fazer um voto. Que voto é esse? Você dedica tudo que você tem, materialmente, você dedica ao Senhor. Você entrega ao Senhor tudo que você tem. Isso lhe livra de sustentar os seus pais
financeiramente. Por quê? Porque nesse caso, você não pode ajudar financeiramente seus pais, porque você já dedicou aquilo que você tem ao Senhor. Então Cristo diz, olha, isso que vocês fazem é um pecado contra Deus. Vocês estão inventando uma lei, dizendo que tudo que vocês têm é dado ao Senhor, para não auxiliar o pai de vocês. Porque vocês não entregam do templo, vocês estão vivendo o que vocês ganham, mas vocês não querem pagar, auxiliar, ajudar financeiramente o pai de vocês. Então, um dos princípios bíblicos, talvez um dos principais, sobre honrar pai e mãe, principalmente para jovens adultos, tá? É o princípio de auxiliá-los, honrá-los financeiramente, com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem, tá? Vamos abrir em Provérbios capítulo 10. Provérbios 10, versículo 1 e versículo 5. Amém? Diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Versículo 5: aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. A ideia é essa, a ideia é um filho que não auxilia financeiramente, que não ajuda no verão, que não traz sustento para o seu lar de alguma forma naquilo que ele pode. Pelo contrário, ele é um filho preguiçoso, o filho que dorme quando era para colher, o filho que em vez de estar trabalhando, está amontoando peso dentro de casa. Ele é uma desonra para o seu pai e para a sua mãe. Ele não está auxiliando, pelo contrário, ele está sendo um peso para o seu pai e para a sua mãe. Um filho que não se importa em trabalhar, não se importa em ajudar talvez com afazeres domésticos, mas ele apenas suga dos seus pais. Então ele está trazendo uma desonra para o seu pai e para a sua mãe. Ele é um filho que envergonha, um filho que o pai e a mãe não podem contar, um filho que não se importa de estar usufruindo do trabalho do seu pai e da sua mãe. E pior, tem os filhos que trabalham, tem os filhos que têm emprego apenas para gastar mais com eles mesmos, nunca auxilia dentro de casa. Esses são os piores. É a pessoa que trabalha trabalha, tem seu salário, tem seu emprego, mas não paga uma conta. Não paga uma conta de luz, uma conta de água, não traz alguma comida para dentro de casa. Ele gasta mais consigo mesmo. Ele é um filho que ele aproveita o dinheiro que ele tem para viver da forma como ele quer, e enquanto isso usufrui de tudo que o pai dele e a mãe dele faz e trabalha dentro de casa. Não parece para você uma coisa muito errada isso? Esse conceito? Onde o jovem ele investe muito mais em si mesmo do que auxiliar seu pai e sua mãe? Eu não estou dizendo que o salário do jovem tem que ser dado para o pai e para a mãe. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o quê? Que você que é um jovem adulto, esse texto é para você, não é para uma criança de 5 anos. O jovem adulto, ele deveria já sentir apatia dentro de casa para se preocupar com as questões dentro de casa. Talvez você tenha as melhores roupas e os seus pais nunca têm uma roupa nova. Talvez você compre os melhores lanches e seu pai não tem mal, ele luta para poder pagar a comida para todo mundo, para sustentar você. No almoço você come da comida do seu pai, na janta você se tranca dentro do quarto e pede um iFood. Entendeu? Então, você que é um jovem, se você quer verdadeiramente honrar seu pai e sua mãe, auxilie financeiramente, pague uma conta, separe uma parte ali para dentro de casa, se for necessário. Tem pai e tem mãe que não vai pedir isso, né? Tem pai e tem mãe que não vai chegar para você e vai pedir. Até porque tem aqueles que quando chega e pede, tem os filhos que para eles é a maior loucura, né? Não, que é isso, tem muita conta para me pagar, cartão de crédito, nós vamos falar disso depois. Tem muita coisa que eu comprei, muita roupa, muito isso, e ele não auxilia de maneira alguma. E aí o pai e a mãe já ficam, não sabe o que fazer para poder chegar até o jovem, para poder pedir algum tipo de auxílio, né? Para poder pedir algum dinheiro emprestado. Eu vou usar essa linguagem por puro respeito, né? Para poder pedir o dinheiro, o filho emprestado. Pelo contrário, vocês devem auxiliar dentro de casa. Quem era Davi? O jovem, cuidava do rebanho do seu pai. Quem era Raquel? Uma mulher. Fazia o quê? Cuidava do rebanho do seu pai. Um jovem homem e uma jovem mulher solteira, os dois trabalhando, fazendo alguma coisa dentro de casa. Eram úteis dentro de casa. Se você não trabalha fora, ajuda dentro das tarefas domésticas dentro do lar. Né? Você vê, por exemplo, a filha de Davi, quando o filho dele se finge que está doente, Aminô, e aí ele pede para que a sua irmã vá lá auxiliar. Davi chega para ela e diz: prepara algum bolo, prepara algum alimento, leva para o teu irmão. Davi falou na inocência, não sabia de nada. Mas ele não tinha uma filha imprestável. Ele não tinha uma filha que não sabia fazer nada. Ele tinha uma filha que sabia o que era fazer algum alimento, sabia o que era cuidar de alguma coisa dentro da casa, sabia servir de enfermeira para aquele que estava doente. A maneira como ela foi criada. E era uma princesa.
Exatamente, era uma princesa, né? Alguém que foi criado com muita pompa, né? Então, biblicamente falando, se seu pai e sua mãe nunca chegaram para você para pedir, a Bíblia está exortando você a honrá-los dessa forma. Presenteie de alguma forma, esteja atento às necessidades. Quando eles ficarem mais velhos, esse dever vai ser maior ainda para vocês. Vai ser o nosso dever como filhos, principalmente, mesmo você não morando com seus pais e suas mães, mesmo vocês sendo casados, tendo a sua própria família, se importar na necessidade do pai e da mãe. Ainda em Provérbios, vamos dar uma lida, capítulo 19, perto aí, versículo 26, Provérbios 19, verso 26. Que aprende do seu pai ou a presença da sua mãe, filho é de envergonha e desonra. Olha isso, como é que ele desonra? Afugentando, expulsando sua mãe de dentro de casa. Essa é a ideia. A ideia de que a sua mãe e seu pai precisam de algum amparo, e ele é um filho que expulsa, que não faz da sua casa um local onde sua mãe e seu pai podem ir para serem bem acolhidos. Ele é um filho que expulsa para fora da sua casa. Isso é um filho que desonra seu pai e sua mãe. Não é um filho que está dentro de casa. É um filho que já tem sua casa, seu pai e sua mãe vão lá e ele expulsa. Lá não é o local onde o pai e a mãe podem visitar. Não é um local onde eles não vão ser bem recebidos. Não é um local onde não tem hospitalidade para aquele que viveu dentro da casa deles. Agora lá é um local onde eles não respeitam, né, a presença dos seus pais. Não recebem, não auxiliam financeiramente. Ainda em Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Provérbios 23, versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha isso, não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Para terminar, 1 Timóteo 5, e aqui a gente encerra 1 Timóteo 5, versículo de número 4. Para vocês verem como a ideia de honra tem totalmente um amparo financeiro, não é só respeito, é você ter uma atitude que realmente mostra que você está honrando sua mãe e seu pai. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, e estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, e a recompensar o por isso é aceitável que eles dêem. Olha isso, a viúva geralmente era alguém que já não tinha recursos. O seu marido já havia morrido e não tinha como sustentar seu lar. Então Paulo está dizendo o quê? A viúva que tem filhos ou sobrinhos, que eles aprendam a andar em piedade, que eles demonstrem o fruto do Espírito, o caráter piedoso, auxiliando essa sua mãe, né? Auxiliando a sua tia, sua mãe ou sua tia, financeiramente falando, porque é bom para os filhos recompensarem os pais. A ideia de recompensa, meu amigo, não é você que está dando para eles a primeira vez, você está no máximo recompensando, né? Você pagou R$1.000 não dá para o primeiro ano do bebê, não é? R$1.000 nem dá para o começo, para a sua juventude ali. Se você der 5.000, não chegou na infância ainda, tanto que seu pai e sua mãe gastou com você. Entendeu? Então, a ideia de você auxiliar financeiro, no máximo, é uma recompensa. Aquele que tanto investiu em você, agora você, por amor a Deus, por piedade, por um caráter cristão, você recompensa o seu pai e a sua mãe. E aí chega naquele versículo que é tão citado, né? O versículo 8. Ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Olha isso, tem ímpios que valorizam muito o pai e a mãe deles. Tem ímpios que amam o pai e a mãe deles. Você encontra a história de traficantes famosos aí mundialmente, que eles davam uma vida de príncipe, de rei e rainha para o seu pai e para a sua mãe. São mau caráter. Mas olha isso, é pior, nós seremos pior do que ele, pior do que o infiel, se nós não honrarmos nosso pai e nossa mãe financeiramente. Essa é a primeira forma. A segunda forma de reverência já é algo externo. É a maneira como você se comporta diante do seu pai e da sua mãe. Pode ser com gritaria? Sinceramente, irmãos, não pode. Pode ser com impaciência? Não pode. Parece as coisas mais óbvias de serem ditas. Você sabia que quando o rei Salomão estava empossado no seu trono, ali, no seu trono extraordinário, quando a sua mãe chegou,
A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 2, que ele se levanta no seu trono, vai e dobra o seu joelho diante da sua mãe. Olha a honra de um rei para sua mãe. Quando José, que era governador do Egito, foi buscar o seu pai, a Bíblia diz que quando ele viu o seu pai, que estava necessitando bastante de ajuda financeira, e ele sendo um governador, totalmente bem feito, né, de vida, o que ele fez? A Bíblia diz que ele se dobrou diante do seu pai. Ele honrou com gestos, com a respeito àquele que lhe gerou. Ele não trata com rudeza, né? Com arrogância, com gritaria. Primeiro que gritaria é pecado com qualquer pessoa. Agora gritar com o pai e a mãe é pior. Respeite seu pai e sua mãe. Quando ele estiver dormindo na sala, respeite o momento que ele está dormindo. Não bota música alta, não coloca coisa alta. Isso é um mínimo da virtude da vida cristã. É o respeito. E com demonstrações, talvez chamando de senhor, de senhora, talvez estando pronto para ouvir de uma forma externa. E de uma forma interna, obviamente, amando eles no coração. Fazendo isso por amor. Tá? Então, o primeiro papel de um jovem cristão, que ele é prudente, que ele exerce o domínio próprio, é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. Obedecendo seu pai e sua mãe, e honrando seu pai e sua mãe. Isso aqui é o básico, é o princípio. E aí você vai mostrar realmente o domínio próprio, né? Quando ela mandar uma coisa que você não quer fazer, o que você faz? Mortifica o seu pecado, vai lá e obedece. Né? Quando você está comprando alguma coisa para você, e você puder comprar para sua mãe, compre para sua mãe. Está podendo pagar uma conta de luz, uma conta de água? Paga. Não está trabalhando? Faz alguma coisa dentro de casa. Ajude, facilite. O trabalho é para isso. 1 Timóteo, daí eu não vou lembrar, né? 1 Tessalonicenses, eu acho, capítulo 4. Capítulo 4, se eu não me engano, depois você lê lá o capítulo todo e você encontra esse versículo. Vai dizer que o trabalho é para a gente não ser pesado para os outros. Você trabalha justamente para tirar um peso do seu pai e da sua mãe. Para não ser mais pesado para eles, para auxiliá-los de alguma forma. Amém, irmãos? Começa aqui. Aí sim, quando você estiver fazendo isso para a glória do Senhor, aí entra as outras questões da vida cristã, fora de casa. Mas por enquanto, irmãos, louve a Deus, viva para a glória dele, dentro de casa. Nós não somos filhos perfeitos, nós não temos pais perfeitos. Pode ser que seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita. Então ame. Se eles se colocam contra você, se eles são inimigos de você, então ame seu inimigo. Respondam bem aquele que lhe faz mal. Se ele, seu pai e sua mãe amaldiçoam você com palavras duras, responda orando. Responda em oração. Para isso você vai precisar da graça de Deus. Porque seus pais não são perfeitos. E por hora nós também não somos. Nós também não somos perfeitos. Mas graças a Deus, irmãos, jovens, Deus teve um filho perfeito. Esse filho é Cristo. Ele morreu pelos seus pecados. Você pode pedir perdão a Ele por tudo de errado que você já cometeu na sua vida. E pode confiar que, mesmo você não sendo o melhor filho do mundo, Deus vai receber você por causa de Cristo. Ele vai perdoar seus pecados e vai lhe dar graça para, a partir de hoje, você ser um filho melhor para a glória de Deus, para o seu louvor. Ele te dá graça para isso. Porque se o mais difícil é o pecado e Ele já te perdoou, daqui para frente, para a obediência, Ele vai te ajudar, se você quiser viver de acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de falar sobre a Tua Palavra, desses temas tão importantes, tão caros para o Senhor, Pai. O Senhor falou tanto sobre esses assuntos na Tua Palavra, Senhor, não nos deixe ignorar aquilo que foi dito tantas vezes nas Escrituras, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos respeito pelos nossos pais, nossas mães, aqueles jovens aqui que moram com os pais, que moram com as mães. Senhor, concede a eles graça, Pai, graça para em cada pedido, cada mandamento, cada ordem, olharem para além disso, olharem para o Senhor, e que eles queiram obedecer por amor ao Senhor, Pai. Concede a eles um coração menos egoísta e nos dá um coração mais grato, mais disposto a dar, a doar, Senhor. Abençoa a casa dos nossos irmãos, aqueles casais que já estão casados, que já não moram com seus pais e suas mães, que todos os dias nós possamos orar, Senhor, por cada um deles, pelo nosso pai e nossa mãe, nos dá graça de visitá-los, nos dá graça de poder auxiliá-los financeiramente quando for necessário, nos dá graça de ser solícitos a eles, a sempre buscar o bem deles para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Nos ajuda a fazer isso, que não é fácil por causa de nós mesmos, por causa do costume, da tradição muitas vezes, mas nos ajuda, Pai, a lembrar daquilo que foi dito para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.